Bom dia a todos, todas. Prazer estar com vocês aqui no evento do Conclima, tendo o prazer de representar a sub-rede de energias renováveis da Rede Clima, e fazer um balanço, apresentar algumas coisas para vocês. Desses 4 anos já de existência, né, 2009 a 2013, e uma tentativa de organização de pesquisadores e instituições no tema de energia renovável. Então, bom, deixa eu ver se passou aqui. A subrede é coordenada pelo professor Luiz Pinguelli Rosa, e eu sou o subcoordenador, e tem apoio lá com a gente, lá no Instituto Virtual de Mudanças do Clima, lá na COP, mudanças globais, desculpe, lá não é clima, é globais, da COP, e a gente ajuda um pouco nessa interação. Trabalhamos bastante em rede mesmo no dia a dia, independente da Rede Clima, a nossa função tem sido mesmo de trabalhar em rede, então esse está nesse formato. As instituições parceiras que têm se envolvido, no caso lá, o Programa de Planejamento Energético da COP, esse sempre tem uma participação grande, por ser onde a gente está sediado, enfim, e algumas instituições, a própria administração da COP, o curso de administração da UF, por acaso, tem participado bastante na figura do Aurélio Murta, que é um engenheiro de transporte formado pela COP, e tem trabalhado muito com a gente na parte de logística e redução de emissão nos transportes. Furnas tem trabalhado com a gente em projetos com a Bacia do Madeira e outros de aproveitamento de potencial hidráulico. CEPEL tem envolvimento em coisas na figura do Márcio Giannini, tem participado bastante com a gente. Sempre eu cito aqui, o Gutierrez está aqui do meu lado, aqui na frente, tem desenvolvido projetos. A gente tem buscado um andamento que a rede ande independente só de recursos diretos da Rede Clima, porque tem outras fontes de recursos que podem contribuir e desenvolve projetos que a gente vê vínculo e interação, então a gente acaba tentando juntar e colocar dentro da mesma cesta de envolvimento da Rede Clima, entendendo que os recursos são escassos e se a gente puder trabalhar dessa forma, a gente consegue produzir um pouco mais. Então, por isso, a gente acaba envolvendo as outras instituições, mesmo aquelas que são financiadoras, não necessariamente são participantes como universidades, etc. Então, na linha o INPE, logicamente, é sempre um parceiro para os diversos, né, e nosso coordenador na Rede Clima. É da USP, a Unicamp, tem atividades que a gente faz via o tema do planejamento energético, como o Congresso Brasileiro de Energia, que vai ocorrer esse ano, agora em outubro. Enfim, tem um congresso de planejamento energético que aí a Unicamp desenvolve com mais ardor e tem trabalhado bastante com o pessoal da USP. O pessoal da Unifei tem alguma interação, que no último momento não tem ocorrido, mas tem tido interação na linha das PCHs e coisas como geração térmica, trabalham bastante com isso. O pessoal da UNB, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte tem participado. A FINEP, eu vou citar mais lá embaixo, tem 2 projetos. Um do Instituto de Tecnologia e Engenharia da Mudança Global, outro do MDL H2O, que tenta um pouco juntar a parte de gestão de recursos hídricos com a parte... Arnaldo, tudo bem? A parte de gestão de recursos hídricos com a parte de redução de mitigação de gases de efeito estufa. Inclusive, houve já uma reunião conjunta para tentar até estimular a interação entre a subrede de recursos hídricos e essa nossa das energias renováveis. O Ministério de Minas e Energia participa de várias coisas. Deixa eu voltar aqui para trás. Eletrobras, Petrobras, CAP, CNPq, FAPERJ. E eu cito aqui como tema mais novo, que é uma rede de portos de sustentabilidade, que tem o envolvimento de 16 instituições, que a gente tem trabalhado na parte de efluentes e resíduos, mas tentando levar para uma linha de sustentabilidade e desenvolvimento de energia renovável. E aí tem um peso grande de instituições e, no final, eu apresento detalhado. Aí, rapidamente, gente, só para contextualizar, isso veio do IPCC 2011-12, de energia renováveis, que eu fiz parte, junto com outros colegas da Rede Clima também. Acho que foram um total de 7 ou 8 brasileiros que participaram desse SREN, né, Special Report Renewable Energy, do IPCC,
E aqui os dados, vocês veem, energia renovável no mundo dá 12,9% das energias renováveis, enfim, do total de energia da matriz energética mundial. Bioenergia é o peso maior, com 10,2%, sendo que nessa parcela aqui tem uma grande parcela de energia que a gente considera de baixa eficiência, que é a queima de lenha, enfim, a céu aberto e etc. Então, das energias renováveis novas, a gente teria a energia eólica crescendo na matriz, mas ainda é pequeno no peso mundial. A hidroenergia tem um peso já importante e a geotermia, enfim, com 0,1, a solar direta aqui em cima e os oceanos ainda muito pequenininho, ainda pouco. Então, agora, o grande desafio dessa brincadeira é ampliar essa participação das energias renováveis na matriz energética mundial, dado que os esforços de instrumentos econômicos, como foram o caso do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ou outros de acordos de redução de carbono, tem tido pouco efeito na redução de emissão de gases de efeito estufa. Então, o esforço maior, de fato, na mitigação, tem que ser feito na redução de consumo de combustível fóssil. Logicamente, sem levar em consideração a questão de uso do solo e etc., mas o combustível fóssil tem um peso grande e, sem dúvida nenhuma, energia renovável é a possibilidade mais importante para isso. E, lógico, o uso eficiente da energia também, mas a energia renovável tem um papel grande nisso. Bom, nos 164 cenários revisados pelo IPCC, mais da metade considera possível elevar a participação da energia renovável na oferta global de energia primária de cerca de 12,9% em 2008 para algo em torno de 17% em 2030 e 27% em 2050. De acordo com os cenários analisados, vocês estão vendo aí, pode reduzir as emissões em cerca de 220 a 560 gigatoneladas de carbono, no caso pesando CO2, na atmosfera em 2010 a 2050. Então, é um esforço grande que tem que ser feito, não necessariamente está na curva atual, mas é importante reconhecer a importância de se investir nisso. As energias renováveis poderão colaborar com 1/3 da redução de emissão de gases de efeito estufa entre 2010 e 2050. No cenário mais otimista, pode-se esperar a participação até de 77% da demanda energética mundial em 2050. Logicamente, isso é um cenário deveras, enfim, otimista, não creio que seja realista, não. Mas os países em desenvolvimento possuem mais da metade da atual capacidade de energia renovável. Isso é outra coisa importante a se destacar. E, fora isso, a gente vendo aí, no caso da hidroeletricidade, a gente aqui na América do Sul, deixa eu apontar aqui, o potencial técnico possível, a capacidade, enfim, potencial e a possibilidade de crescimento. A gente tem oportunidade aqui, no caso da América do Sul, de crescer ainda o aproveitamento do potencial em 469%. Então, isso é importante que se diga. Nós, uma vez, até tivemos uma discussão numa reunião da Rede Clima sobre esse papel da hidroeletricidade, que, embora tenha um efeito de impacto ambiental considerável quando é de grande porte, mas é renovável. Não vamos esquecer que ela é renovável. Separar um pouco o tema dos impactos do tema da renovabilidade, que vem, enfim, da energia solar, que provoca evaporação e o ciclo hidrológico existe. Então, a energia hidrelétrica, de fato, é uma fonte importantíssima. No caso nosso, a gente não aproveita, como vocês sabem, nem 30% do potencial, e a gente não pode desprezar isso como aproveitamento. Logicamente, com arranjos diferenciados, com lagos menores, etc., etc., mas isso é importante a considerar, porque à medida que se diminuiu o desmatamento da Amazônia nos últimos anos, nós, de fato, a nossa matriz energética começa a ficar mais exposta em relação ao peso das emissões nacionais. Então, a considerar essas emissões do desmatamento que foram diminuídas, a matriz energética aumenta de peso. E, nos últimos anos, a geração elétrica tem aumentado consideravelmente na termoeletricidade. Entra um pouco de eólica também, mas o peso do que está segurando esse ano tem sido a geração termoelétrica. Até a discussão que a gente teve aí nos últimos tempos, do lado bom, tem que alguma coisa tem se desenvolvido, como a entrada de eólica na matriz. Do lado ruim, tem que a gente não tem tecnologia de eólica. Então, os nossos eólicos são importados,
e montados no Brasil. Viramos montadores de equipamento. E na parte de ciência e tecnologia, nós não temos grandes coisas. Tem uma pequena empresa no Rio de Janeiro, e parece que tem uma outra pequena empresa, que desenvolve aerogeradores de pequeno porte, o que é louvável dentro da situação nacional. Mas, de fato, nós, por enquanto, não temos ainda uma produção. Então, a hidroeletricidade não deve ser desconsiderado sob nenhuma questão. É logicamente que ela tem que se preocupar com os impactos, seja em populações, seja em animais, seja em plantas, etc. Isso tudo tem que ser considerado. Mas a gente não, porque à medida que a gente abre mão da hidroeletricidade, a gente passa para carvão mineral, a gente passa, na melhor das hipóteses, para o gás natural, se houver, que por enquanto não há. Então, a gente está passando para óleo combustível, enfim, e também óleo diesel. Muitos dos lugares, nesse projeto de portos, a gente está vendo que os portos são grande parte das emissões de cidades com SOX, etc., por conta dessas unidades de geração térmica que estão se acoplando na proximidade dos portos pela facilidade de recebimento de combustível de fora. Então, temos que ir devagar com a mão no tema da hidroeletricidade e levando em consideração até um papel de integração continental, que a gente, no caso da bacia amazônica, do outro lado do Brasil, fora, tem mais 100 GB de potencial. Então, no lado brasileiro, a gente tem 100 GB, do outro lado tem 100. Chove 1/3 da chuva do lado de fora, mas o H é muito maior em função da Cordilheira dos Andes. Então, tem que se considerar esses arranjos de integração para tentar expandir com mais velocidade a matriz energética do ponto de vista da hidroeletricidade. Logicamente, sem abrir mão da entrada de eólica e de solar, ou de outras que possam vir mais adiante, mesmo biomassa, aproveitando hidrólise, etc., etc. Mas a nossa oportunidade de aproveitamento não deve ser... Aí eu volto para essa planilha aqui, desculpe, apertei o botão errado. Eu volto para cá, vocês vão ver que tanto na Europa quanto na América do Norte, os aproveitamentos do potencial hidráulico já foram muito mais do que foi no nosso lado. Então, a possibilidade de crescimento deles é muito menor do que no nosso caso. Bom, deixa eu avançar para cá. Ações previstas no Plano Nacional de Mudança Climática, onde o Fórum Brasileiro ajuda muito com isso, e como nós somos da Secretaria Executiva do Fórum, a gente acaba colaborando, e isso é um papel que eu atribuo também de participação com a Rede Clima, dessa integração do Fórum. Aí o Fórum tem uma rede gigantesca, Gilvan participa das coisas e outros que estão aqui. Agora, a gente tem que chamar um pouquinho a atenção também, que na nossa comunidade climática, né, nós saímos um pouco da moda do ponto de vista policy. Então, até o período que estava lá o Lula, vinha Copenhague, etc., etc., e a Europa não estava em crise, Estados Unidos não estava em crise, então todo mundo queria falar de clima. Já no período do governo Dilma, crise europeia, crise americana, MDL não vale mais nada, etc., etc., então o presidente também não dá muita bola para essa brincadeira, não. Então, já não é tanto mainstream como era anterior. E o que mais preocupa hoje é que, com a mudança da lei do petróleo, não tem recurso para o Fundo Clima. Então, o principal contribuinte do Fundo Clima, que seriam os ressarcimentos de vazamento de petróleo, que foi alterado na lei Clima, foi alterado de novo na lei do petróleo. Então, temos que abrir o olho, porque a energia não renovável não está querendo contribuir com a conta, não por culpa deles, não. Na verdade, é uma questão de Congresso Nacional na integração com o Executivo. Mas, de todo caso, para a comunidade, isso é preocupante. Então, nessa casa aqui, expansão da oferta de hidrelétrica, da oferta de fontes alternativas renováveis, notadamente centrais eólicas, pequenas centrais hidrelétricas, bioeletricidade, da oferta de biocombustível e incremento da eficiência energética. Tá? Deixa eu avançar para não perder o tempo aqui. Ainda, estimula a expansão dos biocombustíveis na região sul, sudeste, centro-oeste, hidroeletricidade nas bacias hidrográficas do Amazonas e Prata, enfim, são as bacias com maior potencial ainda, a Prata com capacidade instalada maior, mas ainda pode crescer. Maior entrada na matriz energética da energia eólica, principalmente no litoral, mas outros lugares que tenham sítios interessantes.
solar nas áreas urbanas, aquecimento de água, e áreas isoladas, energia fotovoltaica. Hoje até tem que acrescentar o solar também para outra coisa, que foi a legislação recente, de 1 ano e meio, do Smart Grid, que autoriza que as unidades consumidoras possam gerar sua própria energia. Então, isso deve dar uma mudança considerável, como ocorreu na Europa, principalmente nos Estados Unidos, que hoje muitas casas colocaram, enfim, cobertores com solar e etc., e no momento que não estão demandando essa energia, injetam na rede e pode fazer um fluxo. Uma coisa, Paulo, que a gente podia depois avançar no âmbito da Rede Clima, era discutir um programa de eficiência energética e energia renovável para as universidades federais, ou estaduais também. Porque, de fato, essas universidades, como a minha lá no Fundão, elas têm um crescimento de carga muito grande e, ao mesmo tempo, são extremamente dependentes de uma conta de energia elétrica que é cobrada na baixa tensão. Então, isso sangra o cofre da universidade num volume considerável por ano, e uma coisa seria só subir a carga, e isso a subestação que colocasse já resolvia. Mas a gente tem a oportunidade de gerar com biodiesel, universidade litorânea eventualmente acrescentar eólica, buscar alguma coisa de eficiência energética, para tentar reduzir em cima da conta de energia das universidades, que pode, de fato, até subsidiar o programa no futuro com a redução de consumo. Mas isso é uma coisa para adiante. Bom, como eu relatei, tem espaço para solar no aquecimento de água, embora a gente sabe que um chuveirinho elétrico custa R$20, R$30. Então, botar um aquecimento solar em casa, a gente está discutindo de R$1.000 para cima. Então, não é trivial. Não é trivial, embora deva ser feito, principalmente nas construções novas, estimulado por recursos, enfim, variados. Até nos últimos tempos, Minha Casa Minha Vida andou utilizando solar e acrescentando nas novas construções. Bom, eu voltei para trás? Não, voltei para o lado de cá. Aí eu chamo de alguns destaques científicos dos últimos anos, que a gente acompanhou, o biodiesel de esgoto. Enfim, a gente tem patente para isso e tem desenvolvido. Ainda na linha do biodiesel de borra, uma parceria lá com o pessoal de Tsinghua, lá da China, está sendo desenvolvido uma possibilidade de aproveitar a borra da produção do dendê ou a borra da produção da soja para transformar em biodiesel também. Na linha do biodiesel, eu faço uma pequena parada na política nacional e chamo a atenção para alguns fatos. Primeiro, diferentemente do etanol, que nós temos a cana-de-açúcar como uma biomassa de alto rendimento, chegando até 9.000 litros por hectare, no caso do óleo, nós não temos. Então, nós estamos falando de 500 litros por hectare, que é o caso da soja. Embora tenha mais de 20 milhões de hectares de soja, mas o rendimento da soja é muito inferior ao da cana-de-açúcar. Então, de fato, a concentração tem que ser na parte agrícola, aí os colegas da Embrapa têm muito mais propriedade do que eu, para aumentar a produção de dendê no país, sem dúvida nenhuma, que é a biomassa que no mundo responde por 40% da produção de gordura vegetal, tão qual a soja, só que o dendê usa 4% da área e a soja usa 40% da área plantada no mundo, também com mais ou menos os 30%, 35% da produção de gordura. Então, para a gente desenvolver isso, tem, e principalmente nas áreas já degradadas da Amazônia, onde tem espaço para um programa desse tipo. A gente fez uns cálculos para atender todo o sistema isolado, da Amazônia com biodiesel a 100%, a gente precisaria de aproximadamente 700 mil hectares de plantio de dendê. Bom, é muito? Mas é 1% da área que foi desmatada de 60 para cá. Então, é razoável se pensar e precisa. Andando rápido aqui, a hidrólise já tem aqui em São Paulo bastante experimento. A gente inaugurou semana retrasada lá na COP, o laboratório de bioetanol, enfim, que fica junto lá do meu grupo, para avançar no tema da hidrólise, para tentar aumentar essa produção em cima de pelo menos 1/3 do poder calorífico da cana-de-açúcar, que hoje não é usado, que é o caso da palha, e mais alguma coisa do bagaço também para a produção de etanol. Então, isso é uma oportunidade que pode crescer muito nos próximos anos, mas o Brasil está, de certa forma, atrasado comparado com os Estados Unidos e outros que estão investindo mais tempo. Energia de resíduos urbanos e industriais, isso também está na ordem do dia, visto a Lei de Resíduos, que é 2010,
os municípios têm que darem solução para isso, enfim, no caso dos resíduos urbanos e nos industriais para cumprir resoluções do CONAMA e etc. Todo mundo tem que se adaptar e isso a gente está engatinhando. Tem muita gente tentando entrar e muitas universidades trabalhando, então essa parte de resíduos tem que aprofundar mais nos próximos anos. Estudo de vulnerabilidade climática do setor energético, lembrar que o petróleo nosso é produzido na costa, então essa variação do que vai acontecer com marés, oceanos, etc., tem importância para o tema do petróleo. No caso da energia hidrelétrica, aí o pessoal do Recursos Hídricos já tratou antes de mim, bom, tem aí os anos mais secos, os anos que está levando preocupação, e principalmente a mudança da matriz que a gente tem ocorrido com reservatórios de menor tamanho. O fato dos reservatórios serem menor tamanho, a gente tem uma poupança menor de água. Então, essa poupança menor de água tem caído a cada ano. Então, lá no PPE, quem fez a aula inaugural para a gente desse ano foi o Hermes Chips. E o Hermes apresentou lá que a gente já teve reserva de 5 anos. E nos últimos anos já caiu para baixo de 3. E a tendência é cair mais ainda. Então, o nosso sistema cada vez tem menos reserva. É uma opção para ter lagos menores. Ok. Quando a gente precisa levar isso em consideração, é que a vulnerabilidade está aumentando do ponto de vista de suportar anos mais secos. Então, a gente está terminando agora o período chuvoso e os reservatórios não encheram como deve e a gente vem aí com demandas de térmica. A questão de transmissão e distribuição de energia elétrica, eu chamo a atenção também que é recorrente, aí o INPE tem feito um trabalho para controle de, enfim, raios, etc., etc., mas também o fato da gente ter um sistema grande, que é bom, mas tem lá seus problemas com a manutenção, ventos, etc., e isso é importante. Na questão da distribuição de energia elétrica, eu chamo a atenção só que nos últimos anos, fruto da divisão de renda, fruto da melhoria econômica do país, a bola da vez na energia elétrica no residencial é o conforto térmico. Não é mais lâmpada, nem é mais o chuveiro. A bola da vez é o conforto térmico e o crescimento do ar-condicionado generalizado. Então, quando chega o verão, é normal ter interrupções de energia em bairros cada vez mais recorrentes. Então, à medida que as cidades fiquem mais quentes, por questões, por um lado, normal do crescimento da própria cidade com ilha do calor. Mas se ainda tiver acréscimo de aquecimento global, esse sistema na distribuição não está suportando esse crescimento de demanda. Então, talvez o Smart Grid equilibre um pouco alguma coisa, mas eu não creio que para conforto térmico. Aí, algumas pesquisas em andamentos que a gente tem lá na COP, energia das marés, energia das correntes, das ondas, sequestro de carbono e redução do clinker no cimento, ônibus híbrido, energias renováveis e microrredes, aproveitamento energético de resíduos de portos marítimos, biocombustíveis, aproveitamento de lixo urbano, tratamento de esgoto lá de Alegria, onde a gente produz biodiesel e biogás, algumas pesquisas em andamento, biogás de resíduos sólidos para geração elétrica, biodiesel de óleo de fritura, geração termoelétrica pela incineração de lixo urbano, tem o caso de um protótipo na usina verde, lá no UFRJ, energia do mar, substituição, já chamei, do clinker, câmara de sequestro de CO2 na produção de cimento, ônibus elétrico híbrido a álcool, redução de emissão e geração de energia, ok? Redes elétricas inteligentes para geração alternativa. A Rede Clima também participou dos estudos de discussão internacional sobre responsabilidade histórica. Aí eu digo Rede Clima porque eu me entendo Rede Clima e os pesquisadores que estão com a gente são envolvidos na Rede Clima. Então, sem pedir permissão ou não, a gente vai envolvendo e colocando como ações da Rede Clima. Tem um modelo que a gente colaborou, inclusive usado pelo IPCC, para ver esses efeitos de crescimento de emissão. Chama a atenção que os modelos que estão por aí sobre concentração de emissão de gases foram feitos em cima de uma economia onde não havia ainda a chegada dos BRICS, e isso é preocupante. Há um crescimento de emissões considerável pela chegada da Índia, da China, do Brasil. A divisão de renda no mundo está aumentando consideravelmente as emissões. Todo mundo quer ter carro, todo mundo quer comer melhor, todo mundo bota mais boi, etc., etc., etc. Então, a gente está vendo uma explosão de emissões que não estão nos modelos que o IPCC está usando. Então,
tomem cuidado com isso. Há, de fato, uma mudança econômica e esses modelos foram feitos em cima do que acontecia na década de 90, alguma coisa nos anos 2000. Então, levem isso em consideração e a gente está começando a ver isso nos modelos. Chama a atenção de trabalhos que foram desenvolvidos lá por nós, muito com o pessoal de São Carlos, enfim, sobre emissões de hidrelétricas. Esses trabalhos continuam sendo feitos pelo Marco Aurélio dos Santos, Pinguelli, Tundizi colaborou muito isso, e etc., Bodan, e esses trabalhos têm uma importância para a parte de hidroeletricidade. Entidades da Rede Clima também contribuíram com estudos que conduziram ao Programa Nacional do Biodiesel, no caso nós, INTI, a ANP, SEMPES, a Vale, só para citar alguns, tem outros. Aí o modelo que eu citei, esse número 8 aqui, foi feito em Intramuros e é levado, enfim, em consideração também sobre o aumento de temperatura. A apresentação de pesquisadora, enfim, da Rede Clima, Renata Barreto, com uma rede para organização de informação sobre emissão de CH4. Esses aqui, o Gilvan participou disso, lá pelo Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, que é uma capacitação que foi dada em 16 estados pelo país afora para mudança do clima, com apoio da Petrobras, e foi produzido aqueles livrinhos ali, enfim. No Fórum, Plano de Ação de Controle de Desmatamento da Amazônia, Plano de Ação para Prevenção de Controle de Desmatamento do Cerrado, Plano Setorial de Energia, Plano de Consolidação da Economia, tudo isso teve participação de pesquisadores, Plano de Redução de Emissão na Siderurgia. Isso aí, rapidamente, a rede que está trabalhando nos resíduos portuários, tem 14 instituições participando, enfim, desde a UF, a Rural no Rio de Janeiro com a gente, o Pará, Maranhão, Ceará, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, da Paraíba, a UFPE, a Universidade Federal de Alagoas, da Bahia, a UFES, a UFRJ, a Unifesp, a Unespar, a UFCS, Santa Catarina e a FURG no Rio Grande. Então, os estados litorâneos têm uma demanda grande, mas eu acho que essa coisa vai ampliar porque há um movimento para que os portos de hidrovia também entrem nessa discussão de resíduos e efluentes. E aí estamos falando, nesse caso tem 22 portos que a gente está trabalhando, mas são os maiores, os marítimos, mas tem os de hidrovia que vão envolver. E aí nessa rede de competências aí tem um total de 245, esse específica do tema portos, enfim, participando do total da rede. Ficam como perguntas: qual o futuro papel das energias renováveis na matriz energética mundial e nacional? Qual o futuro papel das energias renováveis na mitigação das mudanças climáticas? E qual o futuro papel também na adaptação, à medida que os ventos se alterem, coisas variadas. Tá bom? Obrigado, desculpa se eu passei um pouquinho, Gilvan.